Olá, boa noite. Hoje eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre diferenças. Primeiro, ninguém é igual a ninguém, né? Então, dentre todas as pessoas do mundo, não existe nenhuma igual a outra. Mas mesmo assim, a gente tem ainda dificuldade de aceitar o diferente. Então, às vezes a gente já traz junto com a gente algumas ideias que muitas vezes a gente herdou, ou da nossa família, ou do grupo que a gente convive. E a gente já tem umas ideias pré-concebidas a respeito de determinada pessoa ou grupo de pessoas. E isso muitas vezes nos impede de até se aproximar e tentar conhecer um pouco melhor aquela pessoa. E isso vai nos impedir de aprender muito, porque aquela pessoa que é diferente, ela tem uma visão diferente da nossa, ela teve experiências diferentes da nossa, aprendizados diferentes dos nossos, e isso é de uma riqueza imensa. E a gente pode, através do que a outra pessoa já experienciou, já aprendeu, também aproveitar um pouquinho e trazer algum aprendizado para nós, para a nossa vida. Então, eu quero que a gente até reflita quantas vezes a gente se deu a chance de conhecer verdadeiramente alguém diferente. Quando eu digo verdadeiramente, é conhecer de coração aberto, sem nos aproximar daquela pessoa com uma muralha enorme que não vai deixar nada chegar em nós. Realmente ir conversar com uma pessoa que muitas vezes a gente tem algum preconceito ou alguma ideia preconcebida a respeito dela, né? E a gente não consegue sequer chegar e se abrir para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, o que ela pode nos trazer de aprendizado. Eu acredito que nós podemos aprender alguma coisa de todo mundo. Qualquer pessoa que a gente encontre no nosso caminho, a gente pelo menos uma coisa vai poder aprender com essa pessoa. Quando a gente se impede, né, de conhecer alguém, se abrir a conhecer alguém diferente, a gente também tá se impedindo de aprender alguma coisa nova. Então, que a gente possa começar a dar chance de ouvir aquela pessoa, de repente se colocar no lugar daquela pessoa, que a gente possa se abrir a aprender um pouquinho mais. E eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito a nossa vida. Às vezes a gente não precisa se tornar melhores amigos, mas que a gente pelo menos possa rever alguma das ideias pré-concebidas que a gente tem, alguma das ideias que a gente herdou muitas vezes, sem nem saber muito porquê ou da onde vem isso. Que a gente possa, assim, encontrar aquela alma com o coração aberto, sabendo que ela é diferente como eu sou diferente para ela. Então que a gente também se coloque nesse lugar. Se aquela pessoa, né, ou aquele grupo é diferente para mim, eu sou diferente para outro grupo de pessoas ou para outra pessoa. Assim como eu tenho minha visão diferente, eu tenho uma história diferente, aprendizados diferentes, e eu também posso estar dividindo isso com os outros. E nessas trocas que a gente cresce, quando a gente realmente se escuta e consegue trocar mesmo essas experiências, esses aprendizados que cada um teve na sua vida. Outra diferença que a gente também tem dificuldade de aceitar são as diferenças nossas, as nossas diferenças. Muitas vezes a gente aprende sempre, a própria sociedade traz muitos padrões, né? Então, fisicamente a gente tem que ser assim, a gente tem que se portar assim, a gente tem que ter determinados hábitos, determinada maneira de pensar ou de agir. E às vezes nós somos diferentes, porque como eu já falei, todos são diferentes, ninguém é igual a ninguém. E às vezes a gente não consegue
se aceitar dentro das nossas diferenças. Então, se eu tenho um cabelo diferente, se eu tenho um corpo diferente, às vezes eu passo uma vida inteira tentando apagar a minha diferença, tentando esconder a minha diferença, quando na verdade a gente tem que valorizar o que a gente traz de bom e que é diferente, justamente porque se fôssemos todos iguais, se nós pensássemos sempre igual, nos portássemos de maneira igual, qual seria a riqueza de cada ser humano? Se um fosse a cópia do outro, qual a importância de ter um ou de ter 1000? Que diferença isso faria se são todos iguais? E se a gente pensa o contrário, não, eu tenho bilhões de pessoas no mundo e um é diferente do outro. E a riqueza que isso tem, porque se eu conheço um ser humano, eu conheço aquele, eu não conheço todos os outros. Se eu conheço 1000, eu conheço 1000, eu não conheço os outros bilhões. Então, cada um que eu encontro vai ter as suas diferenças. E naquela diferença está a riqueza daquele ser humano. Então, que a gente possa também se olhar e começar a ver, nossa, a minha diferença, o que eu trago de diferente? De repente, uma maneira de pensar, uma visão, um ponto de vista diferente. Quantas pessoas tiveram a coragem de colocar os seus pontos de vista diferente, que era diferente do grupo daquela época, naquela cultura, e conseguiram mudar muitas vezes padrões ou paradigmas, e aquela comunidade toda evoluiu a partir de um ponto de vista diferente. Então que a gente possa começar a enxergar de uma maneira melhor, né? Dando mais importância para as diferenças e não tentando apagar elas, né? Então que a gente possa se abrir e olhar com curiosidade mesmo a diferença que cada um tem, a diferença que cada um traz, tanto a nossa diferença em relação aos outros, quanto o que o outro traz de diferente em relação a mim. Então, essa fica a reflexão. A partir disso a gente pode pensar muita coisa, que a gente reflita qual foi a última vez que a gente fez isso, que a gente se abriu ou que a gente valorizou uma diferença nossa ou do outro. Tá bom? Uma ótima semana, grande beijo para todos!